Meu nome é Rayane Duarte, eu trabalho já nessa trajetória do mercado imobiliário há 16 anos e já encontrei o mercado imobiliário bem aquecido. Dentro de mim eu sempre carreguei um propósito, que é o propósito da educação. Só que também eu gosto da parte do negócio, da venda, sabe? Da adrenalina, da meta. Então eu consegui mesclar. E aí foi onde Eduardo, que é o nosso diretor aqui da Vanderlei Construções, me encontrou, foi nesse meio, nessa dança, nesse movimento de treinar corretores, de fazer com que os corretores saiam da sua zona de conforto e procure aí tratar, né, do seu posicionamento, do brand, da marca pessoal, de se aprimorar no técnico e também na questão da mentalidade em si. Me chamo Jéssica Borges, eu já atuo na Vanderlei Construções há 6 anos. Durante a pandemia, surgiu a necessidade da Vanderlei de contratar alguém para estar mais junto às outras agências que já atuavam para trabalhar a questão do marketing digital. Porque a Vanderlei era muito focada no parcerias, né? Então, dependia de corretor para fazer as vendas. E durante esse tempo, a gente foi crescendo, tanto a Vanderlei como eu. Hoje eu sou gerente de marketing, atuando na gestão do nosso time interno, que hoje tem mais de 2 pessoas, todo o planejamento geral de tudo que acontece, quer seja digital, quer seja offline, nas nossas parcerias, com os nossos fornecedores de fora, então tudo passa por mim hoje. Até então, né, tem sido o nosso carro forte, esse canal de parcerias. Eu vou dizer assim que é o nosso coração, né? De fato, que bobina aí todo o sangue para a gente estar, por exemplo, quantos imóveis eu vou lançar no ano? Depende muito da temperatura desse canal, entende? Depende do como é que o corretor está nos lendo, nos vendo, qual o relacionamento que eu estou ali, o nível do relacionamento, se a gente está conseguindo atender a demanda daquele corretor, a expectativa daquele corretor. Então, assim, o canal de parceria estruturado aqui, que ele manda em todo o movimento, né? Até no movimento mesmo de quantas obras que nós vamos lançar no ano de fato. O marketing hoje está bem estruturado. A gente dá suporte em toda a Vanderlei, então, quer seja nos departamentos internos, mas principalmente pensando no comercial, a gente atua nas duas frentes, tanto na house como no parcerias. Na house, a gente atua gerenciando as campanhas via fornecedor parceiro. E com relação ao parcerias, a gente atua de forma mais global, porque hoje na Vanderlei ainda é muito forte o parcerias na criação de eventos, na criação de material para esses corretores, criando estruturas que facilitem essa junção da equipe interna do comercial para se comunicar com esses corretores. A gente estava testando muitas coisas internamente, sendo que a gente estava um pouco patinando, sabe? A gente não estava chegando nos resultados, a gente acabava caindo muito na oferta e alguns desafios começaram a chegar e a gente não sabia muito bem como corresponder. Eduardo fez uma viagem para Recife e um conhecido dele falou sobre a VMV. E aí, quando ele voltou, ele falou: Jéssica, depois dá uma olhada nesse negócio aqui da consultoria e tal, tal, tal. Então, eu pesquisei, achei o máximo, conversei com o Bruno. Nossa, se a gente pega alguém que já sabe, que tem muita experiência, já lida com muitas outras construtoras. Então, vai ser muito mais fácil para a gente, né? A gente não precisa sofrer tanto para conseguir resultados grandiosos, né? Sair do canto. Quando eu comecei a falar com o Eduardo, a gente começou a negociar e conversar com a VMV para poder essa parceria ser real nas nossas vidas. Eu cheguei em um momento que entrando em uma transição, só que essa transição era meio que as pessoas estavam meio que desorientadas a respeito desse momento, né? Porque não sabia como fazer, o que fazer, junto com o processo, né, de vocês, da gestão de vocês, da VMV, a gente encontrou que era o que faltava aqui, que era o sistema de fato organizacional, o sistema de processos em si. E aí, quando a gente foi aplicando esse sistema de processo, foi que a gente foi cuidando das pessoas, né? Modificando a esteira de fato, o processo, o atendimento, tudo. Mas a maior dificuldade e o cenário que eu encontrei aqui foi essa questão mesmo do processo. Se a gente for olhar
o parcerias. O parcerias não, o comercial, de modo geral. Mas assim, o parcerias, principalmente. De antes e o parcerias de hoje é outra empresa. Na verdade, a Wanderlei realmente tem se tornado cada vez mais uma outra empresa. A gente tem amadurecido muito. E, obviamente, se deve à parceria com a VMV. Antes, a gente tinha um time desfocado, tinha um time que realmente não sabia para onde estava indo, porque a gente veio de um cenário onde a Wanderlei, o quê? Fazia um lançamento por ano, 2 lançamentos por ano. Mas aí chegou uma situação onde Eduardo começou a lançar empreendimentos maiores, melhores, e a gente precisava mobilizar os corretores, né? A gente precisava realmente fazer com que eles ficassem como parceiros da Wanderlei, não ficasse quem tá dando mais, sabe? Construtora que tá dando mais. A VMV veio, estruturou o processo. Hoje, ações como gamificação que se tornaram perenes, né, no nosso calendário. A rotina de treinamentos com os corretores, né? A estrutura, sabe? O pensamento lógico de faz assim, faz assim, faz assim para chegar aqui. Hoje, a gente tem uma relação muito mais próxima e os corretores, eles realmente agem como se eles fossem, sabe, quase internos da gente, sabe? Uma ação que a VMV trouxe foi o Instagram do Parcerias. Isso trouxe mais clareza do que a gente fazia para o corretor e do que a gente poderia oferecer para os clientes desse corretor. A VMV trouxe também a experiência da questão de lidar até com a própria equipe, né? A equipe do comercial precisou ser reajustada para a gente poder alcançar esses resultados. Hoje, com a nossa gerente comercial, a gente consegue alcançar o que eu tenho certeza que com a equipe que estava no início, a gente não conseguiria. Um ponto muito importante que eu acho, o acompanhamento de perto que vocês têm conosco, que faz total diferença, ou seja, vocês conseguem, numa visão muito mais ampla, né, ver o que a gente não está vendo. Então, você transforma-se em uma visão mais clara do processo estratégico lá na frente. Um outro ponto é o ponto também de nos trazer, de fornecer para a gente não só o canal digital de educacional, como também dentro dos acompanhamentos, dos alinhamentos, sempre nos trazer algum expertise, tipo, ó, gente, faz isso aqui dessa forma, isso aqui tá bom, mas se você quiser mudar isso aqui, vai ficar ainda melhor. O terceiro ponto que eu diria é a parte mais estratégica no que diz respeito ao cenário imobiliário no todo. Porque, como nós somos uma construtora local, pouco consegue ver a visão dos concorrentes. A gente sempre vai atrás de estar analisando a concorrência para a gente saber o time de fazer um lançamento, ou retardar um lançamento, talvez, uma condição comercial outra. Mas a gente também precisa, e a gente tem ousado muito, né, em novas tipologias, em novas linhas de produto, em explorar o máximo que o programa do governo em si oferece, né? Quando a gente vai inovar, quem traz estratégias é vocês. A gente chegava a fazer 2, no máximo 3 lançamentos no ano. Hoje, no ano 2025, por exemplo, a gente lançou 9 empreendimentos, ou seja, é um número, né? Um salto muito grande. E a questão também da velocidade de vendas. Com a estratégia correta, com alinhamento, com acompanhamento, com toda essa construção de fato que a gente faz de mão dadas, né, juntos, analisando todos os detalhes, a velocidade de vendas também mudou bastante. Hoje a gente consegue colocar um produto na mesa, né, do mercado imobiliário sem necessariamente fazer um meet de venda ali, porque é um produto que já está com a sua estratégia muito bem clara e quando a gente sinaliza para o mercado já entende qual é esse produto e a gente já consegue tracionar vendas ali rapidamente. Foi uma questão, tipo assim, uma quebra, na verdade, de paradigmas naquilo que a gente acreditava ser realmente uma estratégia assertiva ou não, mas mesmo assim a gente foi lá, acreditou no processo, executou, e aí com isso a gente vê um salto não só apenas na questão da como que o corretor passou a nos enxergar e como que o corretor passou a fazer a escolha por vender o produto Wanderlei, mas também todo o mercado em si. A gente notou que o mercado em si começou também a se movimentar e automaticamente, nesse espelhamento do movimento do mercado, a gente diz, ó, a gente começou a enxergar oportunidades, né? No espelhamento do movimento, assim, por exemplo, do concorrente que viu que a gente fez adquiriu a gamificação e ele fazia a gamificação, e aí a gente foi encontrando as lacunas no mercado de forma muito clara e a gente foi preenchendo essas lacunas ao ponto de o corretor hoje, ele senta na minha mesa e diz, eu escolho a Wanderlei por esse processo aqui.
A gente queria algo que fosse divertido, algo que fosse marcante para o corretor. A primeira edição foi ótima, foi incrível. E quando a gente estava no final do ano, os corretores já estavam perguntando sobre a edição 2 do Venda Folia. Então, eles já estavam esperando por isso e já era algo que a gente já estava programando fazer, né? E a gente viu formas de tornar esse evento desse ano melhor do que o ano passado, né? Obviamente que quem lida com eventos sabe que sempre tem uma coisa ou outra para ajustar. Então, a gente fez um mapeamento disso para que nesse ano a gente conseguisse melhorar. É um momento para celebrar de verdade, sabe? É um momento para mostrar os destaques do ano, mostrar aqueles que mais estiveram junto da gente, que eles merecem ser celebrados, mas o resto da galera, todo mundo curtiu muito tudo, sabe? Então foi muito bom, tem sido muito bom, e eu tenho certeza que a edição do ano que vem vai ser ainda melhor.